Pode. Sejam abençoados como nós estamos sendo com o culto de adoração a Deus. O culto de adoração a Deus é um ato de humilhação. Nós deixamos tudo para então estarmos na casa do Senhor com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas vontades e com o nosso espírito, adorando e louvando a Deus. É um ato de humilhação. Você deixa as suas vontades, seus desejos carnais e vem aqui para adorar a Deus, exclusivamente para adorar a Deus. Mas além disso, você recebe a comunhão de irmãos. Você também recebe a edificação pela palavra. Amém. Você pode orar a Deus nesse momento intimamente. Você pode confessar teu pecado a Deus, você pode também ser tocado pelo Santo Espírito, se você permitir. Amém. Que Deus te abençoe com esse culto. Amém. Amém. Então vamos lá. Boletim 357, ano 6, 22 de janeiro de 2021, sexta-feira. A igreja, ela faz parte da vida do nosso cotidiano. Então nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos no vermelho. Então, vamos entrar em oração para todas essas famílias, todas essas pessoas. O Zé Benito esteve conversando hoje lá na Santa Casa e os leitos estão todos cheios. Então isso leva a gente a ter mais ainda o joelho no chão e oração para todas essas pessoas que estão precisando. E hoje, em especial,
eu estava estudando e aí a gente falava sobre o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo que está na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. O Espírito Santo está no nosso corpo, está nas nossas mãos. E lembrando que quando a gente fica preocupado com os sinais dos tempos, os sinais estão aí no final dos tempos, né? No fim de tempo, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O corona é um sinal desse tempo, desse final. Então nós podemos também descansar no Senhor se nós estamos carregados, estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós estamos então guardados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse estudo que eu fazia, dizia que o estar com o Espírito Santo forte dentro de nós vem de ouvir a palavra de Deus, através da pregação. Então, que vocês se enriqueçam com a pregação da palavra de hoje. Um beijo grande para vocês, todos que estão nos ouvindo, e vamos adorar e louvar o Senhor juntos. Eu não poderia deixar de tocar no nosso ponto mais feliz. Nós estamos recebendo um casal na nossa membresia, e hoje nós queremos entronizá-lo diante de todas as pessoas que estão aqui, diante das testemunhas que estarão nos acompanhando nas redes sociais, mas principalmente, e é claro, exclusivamente diante de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Foi Ele que tocou no coração desse casal para vir acrescentar, trazer seus dons, edificar o corpo de Cristo. Amém. Através da dedicação desses dons. Amém. No ministério dessa igreja. Então nós estamos em festa. Estamos em festa. E depois, num determinado momento da cerimônia, nós estaremos entronizando os irmãos Márcio e Silvânia. No nosso livro da vida. Amém. Da igreja. Mas nós sabemos que eles já estão no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus pela vida deles. Então agora eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura do Salmo 16. Quem tiver a Bíblia aí em sua casa, na sua sala, abra no Salmo 16. Salmo de número 16 é um salmo de Davi. Foi escrito pelo grande rei Davi, e ele, nesse salmo, ele nos ensina algumas verdades. Eu quero pedir à missionária que faça comigo a leitura alternada. Dá para fazer com o seu microfone, né? Dá. Salmo 16. Então, versículo de número 1 diz assim: você que está em casa, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. E os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós dois agora. Tu me verás ver os caminhos da vida,
Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Amém. Com esse salmo em nosso coração, já preparando nosso espírito, nossa inteligência, nossas vontades, modificando esse ser de pedra que é o ser humano, vamos começar nosso culto de adoração a Deus com um louvor. Hino 33, Rei Sublime. Versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos de 12 a 16. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, a cidade ou a igreja de Cristo em Filipos, na Grécia, versículos de 12 a 16. Vamos ouvir esse texto muito precioso,
fala bastante forte a nossa vida, porque ele é a orientação de Paulo à igreja de Filipos e a nossa sobre o desenvolvimento da salvação. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e Vamos paz. começar a leitura. Esse é Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. 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 Quero convidar a irmã que faça a oração para nós darmos início ao culto. Daí mesmo, irmã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui diante de Ti nesse momento, ó Pai, queremos Te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Deus. E nós queremos que o Senhor esteja no nosso meio, guardando as nossas vidas, ó Pai, e aceitando, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que nós sabemos é muito pequeno para Ti, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso pequeno coração e sabe que vai lá no fundo como uma sonda, Senhor. Quero Te pedir que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos guardando, nos guiando, usando as nossas vidas para pregar a Tua palavra, usando a vida do pastor, o que ele tem a dizer hoje seja dito aos nossos corações, Senhor. Fica conosco, ó Deus, não nos abandone, Senhor. Preserva as nossas mentes, os nossos corações, fala a nós diretamente, Senhor, para que possamos dar frutos e sair para o mundo afora pregando a Tua palavra, Senhor, a Tua boa e santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e já agradeço, com a certeza de que serei atendida. Amém. 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 Eu quero convidar agora a igreja para esse momento que é um momento de grande humilhação e constrangimento. Nenhum ser humano, por mais crente que seja, se sente à vontade para dizer que é pecador. Nenhum de nós consegue fazer isso com total e completa, né, doação, com altruísmo, com certeza. Nós temos dificuldades de admitirmos que somos errantes. Quando alguém te acusa de ser mentiroso, você fica ofendido, mesmo sabendo que é. Quando alguém te acusa de ser falso, você fica muito raivoso, mesmo sabendo que é. Esse é um momento difícil para todos nós, mas é um momento necessário. É um momento em que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Eu queria agora que todos abrissem em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Aqueles que puderem se colocar em pé, eu quero convidar todos que leiam comigo, todos numa só voz, Romanos capítulo 6, versículo 23, último versículo desse precioso capítulo 6. Nós sabemos como quase por instinto dizer a qualquer um que nos aborda que o salário do pecado é a morte, mas nós não entendemos bem o que
significa. Nós nunca paramos para pensar, a gente é capaz de falar, mas nunca ninguém pensou. Por que o salário do pecado é a morte? Onde que está escrito isso na Bíblia, fora este lugar? Então eu queria que todos lessem e nós vamos ver onde que está escrito. Vamos olhar? Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, todos juntos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao mesmo tempo que aqui nesse versículo tem a condenação do homem pecador à morte, também tem a promessa de que ele será salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Mas isso está escrito logo lá no início do Gênesis. Deus, quando fez o Éden, formou o homem do pó da terra, assoprou nele o espírito de vida, ele se tornou alma vivente, e o homem disse: de todo o pomar comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E o homem comeu. Então, desde então, nós todos os descendentes de Adão e Eva, somos condenados à morte. O salário do pecado é morte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nesse momento, eu convido todos vocês que nos assistem, estão em suas casas e que podem, se ajoelhem, fechem seus olhos, olhem como se vocês estivessem diante de Deus e confessem seus pecados. Por um minuto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso exemplo é Jesus Cristo, um homem perfeito, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo sem pecado, aquele que nasceu da Virgem e não da vontade do homem, aquele que viveu uma vida igual à nossa, na carne, tentado como nós, submetido à pressão, a tentações, como nós, mas nunca pecou. Ele é o nosso exemplo. E nós temos que ter a consciência da nossa fraqueza, da nossa natureza pecadora. Mas quando nós entregamos nossa vida, Senhor, a Deus, nós entregamos nossa vida para que Jesus nos cubra com o seu manto, com o seu sangue puro, imaculado, incontaminado. Nós somos salvos, somos livres, nós somos
julgados inocentes, mesmo sendo pecadores, porque alguém já morreu em nosso lugar, e esse alguém foi o Filho bendito de Deus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos por esse perdão, por essa graça maravilhosa. Amém. Amém. Então agora, enquanto cantamos o cântico 79, Doce Nome, nós vamos exercitar a nossa fé com nossos bilhetinhos entregues aí ao presbítero Emanuel. Vamos também devolver nossos dízimos, fazer nossas ofertas, consagrar a Deus para a manutenção da sua obra. Doce Nome 79. respostas de oração que temos recebido. Senhor Deus, do Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia a gente está aqui, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelos pedidos que foram alcançados, Senhor, que o Senhor tenha abençoado a cada um, Senhor. Eu te quero te agradecer, Senhor, por esses pedidos que estão aqui, que foi colocado, Senhor.
Quem não escreveu, Senhor, o Senhor sabe da intenção dessas pessoas que pedem ao Senhor em silêncio. Realize, Senhor, o pedido deles. E também quero te agradecer, Pai, pelas ofertas, pelos dias que foi ofertado na tua casa, Senhor, que seja para o fruto da tua casa, Pai. Abençoe cada um, Senhor, que deu, e as pessoas que não puderam ofertar, Senhor, que o Senhor abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, irmã Margarete, missionária, vamos fazer o cântico da Bíblia. Isso, vamos. Então, hoje vamos orar pelas crianças. As nossas crianças hoje não puderam estar presentes, você sabe, esse coronavírus aí, né? Então, nós vamos orar e vamos mandar para eles de novo a musiquinha da Bíblia. Você ora e manda, você ora lá. Agora no final, vamos cantar a musiquinha, né? Nós vamos cantar todos os livros, os 66, os 39 do Antigo Testamento e depois os 27 do Novo Testamento, é isso, né? Que dão 66 livros. Vamos lá. Pode orar. Vamos orar pelas crianças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, continuando na Tua presença, nós estamos em oração pedindo a Deus pelas nossas crianças, Senhor. Que o Senhor esteja agindo na vida de cada uma, Senhor, que a Tua palavra só possa chegar ao ouvido de cada um. E que nós, ó Deus, tenhamos paciência e tenhamos o bom ânimo de levar e trazer as crianças a Teus pés, ó Deus, porque nós só aprendemos com elas, ó Deus, porque a Tua palavra diz que para chegarmos aos céus precisamos nos tornar crianças novamente. E é por essas crianças que nós estamos pedindo agora, Deus. E na pessoa do meu neto querido e amado, quero te pedir por todas elas, ó Deus. Porque eu observo, Senhor, na pessoa dele quanta pureza, quanto amor, quanta coisa boa que ele passa, Senhor. E eu sei que isso todas as nossas crianças têm. E que hoje elas estão sendo roubadas, ó Deus, maltratadas, violadas, ó Pai. Não permita isso na vida
misericórdia das nossas crianças, Pai. Olha para elas com o amor de Pai que o Senhor tem por nós. Fica com todas elas, Senhor. Em nome de Jesus, aqui eu oro e já agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. Amém. Amém. Que Deus possa também cuidar dessas crianças nesse momento delicado, que todo mundo está exposto a essa doença universal. É um decreto divino, nós temos que aceitá-lo e até glorificar a Deus por isso, porque todos os projetos de Deus são bons, eles têm um fim perfeito. Eu queria agora, neste momento do culto, que os irmãos abram a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o texto aqui no autor desconhecido, Hebreus, capítulo 13, os versículos 17 a 21. A igreja torna-se uma casa de festa quando ela recebe membros novos, quando ela tem o acréscimo no seu corpo, pessoas trazidas, abençoadas e trazidas por Deus. Então esse texto ele fala bastante forte sobre essa bênção e dá a nós conselhos, a nós que estamos na igreja, a nós que precisamos mudar às vezes de igreja, mudarmos de cidades, e nós temos então essas, de certa forma, recomendações ou talvez orientações divinas a serem seguidas. Acompanhe a leitura, Hebreus capítulo 13, de 17 a 21. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria agradecer a Deus por esse casal que nos enviou e que nos presenteou e também que abençoa a nossa igreja. E queria orar por eles nesse momento e orar também por essa palavra linda, por essa palavra de exortação, de orientação que o autor de Hebreus faz. Bendito o teu nome, Senhor, louvado seja o nosso Criador. Nós te pedimos agora, Senhor, que nos abra o entendimento, dá-nos o teu Santo Espírito. Pedimos isso com humildade, Senhor, porque a nossa mente é pequena. Nós temos um entendimento limitado, Senhor, e algumas palavras para nós são difíceis.
especialmente algumas que são de difícil compreensão pela sua tradução, pelo contexto, por serem palavras de época mais antiga. Abre a nossa inteligência, abre o nosso coração para recebermos esta palavra, que ela nos edifique, mas que principalmente que ela nos transforme em pessoas melhores, mais parecidas e conformadas com Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Esse texto me chamou a atenção porque, como a gente está recebendo irmãos queridos, já amados, nós temos que olhar esse texto à luz dessa festa, dessa alegria que nós temos recebido de Deus. Então aqui não há intenção alguma de dizer para os irmãos algum tipo de repreensão. Os irmãos são crescidos e sabem muito bem. Todas essas palavras, essas recomendações são feitas para nós que estamos na igreja, e vocês já são de igreja. Então, e elas também têm intenção de exortar aqueles que ainda não estão inseridos no corpo de Cristo. É uma palavra que fala muito mais a incrédulos e que resistem à pregação do Evangelho do que para nós, que já aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo. Mas é bem simples. Tem duas aqui, primeiras recomendações em versículo 17. Obedecer e submeter. A obediência, quando você pensa em obediência na nossa cultura, você fala, eu obedeci meu pai, mas não obedeci 100%. Eu, às vezes, saí um pouco da linha e desobedecia meu pai. E, às vezes, a palavra submeter-se, ela traz à nossa mente um peso de submissão, é que alguém é mais importante do que eu e eu tenho que ficar submisso a ele. Não. Então, nem obedecer deve ser pesado e nem submeter-se deve ser pesado. O entendimento aqui é obedecer com alegria. Obedecer porque você foi salvo. Obedecer porque você você foi alcançado pela graça e você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você é um membro da família de Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você faz parte da noiva do Senhor. Obedecer com alegria. A alegria é um dom recebido de Deus, mas é também um dos frutos, o fruto é no singular. O aspecto do fruto, que são 9, são como gomos de uma laranja. Sempre que nós pensamos em uma fruta, nós pensamos em uma fruta com vários gomos. Então, a alegria faz parte de um dos gomos que o Espírito Santo nos concede. Então, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio, nós temos que obedecer com alegria, porque nós temos o Espírito habitando em nós, e submetermos à autoridade dele, não porque são melhores do que nós. Eu posso até não concordar com tudo que o presidente do meu país fala, e posso não concordar com quase nada do que ele tem feito, mas eu tenho que me submeter à autoridade dele, porque ele foi constituído por Deus
para ser o presidente do meu país. Então, quando nós pensamos em submissão ao líder, é porque o líder não está ali porque ele quis. De alguma forma, Deus pôs aquele homem, aquela mulher lá. A submissão deve ser feita com serviço, com consciência limpa de que você não está servindo porque ele te paga um salário, mas porque Deus te abençoa quando você se submete ao líder. O que acontece quando você obedece e se submete à autoridade do líder? Você reconhece que Deus o colocou lá e o que ele faz por você? Ele faz, com o versículo 17 mesmo, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ele cuida do rebanho, ele faz orações por vocês, ele está velando pela sua vida espiritual diante de Deus. Então, quando você não obedece, você se revolta com o líder da sua igreja, você não está se revoltando contra o homem, mas contra Deus, porque diretamente ele está ali porque Deus o colocou. E aí, olhando na sequência, fala: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Nós tivemos uma experiência difícil que machucou muito a liderança da igreja. Quando a gente mais precisou, nós tivemos críticas pesadas e aquela velar por vida espiritual durante todo o tempo que precisou, nós fizemos com alegria, como quem vai prestar contas a Deus pela pessoa, mas nós, quando fomos desprezados, quando fomos criticados pesadamente, com palavras difíceis de se esquecer, perdoadas, mas palavras pesadas, críticas difíceis de se engolir, essa missão do líder torna-se não uma alegria, mas uma tristeza. Eu, antes de fazendo faculdade, eu uma vez conversei com um pastor muito experiente, quase 30 anos de ministério, e ele disse que passou quase 2 anos, terminava o culto, todo mundo ia embora, ele ia até uma calçada do lado da igreja, ele sentava e ele chorava. Ele pedia a Deus: por que, Senhor? Por que essa pessoa me resiste? Por que essa pessoa não me obedece? Por que essa pessoa me desafia? Por que essa pessoa me desagrada? E Deus mostrou para ele, de certa forma, era Deus trabalhando na vida, tanto do pastor como na vida dessa pessoa. Então, como diz aqui no versículo 17, obedeçam aos líderes da igreja, para que o trabalho deles não seja uma tristeza, mas uma alegria, e não um peso. E pois isso não seria proveitoso para os membros. Quando ele fala isso, ele está dizendo que há uma
substituição de pastores. Pastores morrem, outros vêm, pastores vão pregar em outra igreja, são contratados para outro lugar, deixam às vezes saudades e às vezes a pessoa vai com Deus, não quero mais te ver. Então essa é a forma que o ser humano lida com as coisas, mas não deve ser assim. Deve ser sempre pensando que Deus constituiu, Deus pôs ali. Assim como Deus também remove um líder político, remove um líder da igreja. E Deus trabalha na vida do líder para que ele também não seja sempre igual. Seria terrível você ser absolutamente igual em todos os dias, em todas as pregações, você sempre falar a mesma coisa, sempre fazer a mesma coisa. Não é possível, porque Deus não deixa. Quando a gente sobe aqui, a gente treme as pernas e sua a ponto de molhar todo o terno, porque o Espírito fala e a gente não tem controle, às vezes, do que está fazendo, nem lembra do que está falando. Então, ele diz assim, porque se você não obedece, se você não se submete, isso não é proveitoso para você, porque torna-se tristeza para o líder, torna-se um peso para o líder, e isso não edifica o corpo da igreja, isso não faz o corpo de Cristo crescer. Aí ele continua no 18, dizendo assim, humildemente, orem por nós, orem pelos líderes, nunca deixem de orar pelos líderes, porque o líder, ele é a vidraça onde todas as pedradas estão sendo atiradas, todas as pedradas têm a direção do líder, e isso tem por trás um palco de anjos malignos, de guerra espiritual, de batalha, para que então o líder ou os líderes desanimem. Então a oração do corpo de Cristo é fundamental para que os líderes permaneçam em pé. E se o líder cai, se a igreja está em oração, o líder se levanta, consegue se levantar e consegue continuar a obra. Ele diz assim, estamos certos de que temos consciência limpa, desejamos viver de maneira honrosa em tudo. É claro que o homem é um erro, ele é pecador, e por mais boa vontade que a gente tenha, você pode criar um filho com a maior boa vontade, mas o filho vai ter queixa do pai, o filho vai ter queixa da mãe, o filho vai ter mágoa do pai por uma palavra mal falada em algum momento. Uma filha pode ter mágoa da mãe por algum momento de discussão. Assim é na igreja. Às vezes o pastor nem teve intenção de fazer nada, o líder apenas fez um gesto, e então o membro pode estar com seu coração endurecido, e já é motivo para ele. A oração é fundamental para a liderança permanecer em pé e permanecer na linha, na direção, no comando de Deus. Ele diz, particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve.
Eu não sei aonde esse escritor de Hebreus estava, não temos noção de onde ele estava, mas ele diz: ora, porque alguma coisa me impede de ir até vocês. E eu penso assim, talvez ele estivesse, supondo, estivesse num hospital doente, talvez ele esteja com Covid, internado numa UTI, e não pode estar aqui. Às vezes pode ele estar machucado em algum lugar, se tratando, pode estar afastado deles por perseguição, não sabemos, nessa época havia muita perseguição. Então ele pede: orem para que eu seja restituído a vocês. A igreja precisa do líder presente. E aí então ele faz uma oração linda. O verso 20 e o 21 é uma das orações mais belas que a Bíblia inteira tem. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. É a primeira vez que em toda a carta aos Hebreus o tema não é a ressurreição de Cristo, mas as consequências da ressurreição de Cristo. Ela fala de tudo que Jesus faz hoje por nós, que é o nosso intercessor e o sumo sacerdote. Para ele ser nosso intercessor e sumo sacerdote, ele precisa ter passado pela morte, pela ressurreição e ascensão ao céu. Então, a partir daí, ele assume o papel de intercessor. Por isso que a igreja não é destruída pelos inimigos espirituais. Por isso que a igreja de Cristo não será vencida. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o nosso intercessor venceu a morte. E ele então deixou a promessa de que o inimigo espiritual não venceria a igreja. Então essa oração, o Deus da paz, porque a paz que o mundo dá é uma paz momentânea, ilusória. Ela é passageira, fugaz, é um devaneio. A paz do mundo é muito fugaz. E a paz de Deus é uma paz duradoura, eterna. Deus é a fonte de toda a paz. E a paz que Deus nos deu foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Sendo inimigos de Deus, só havia um modo de nós termos paz com Deus, por meio do sangue de nosso Senhor. Por isso então ele chama o Deus da paz. Mas ele fala da ressurreição de Cristo, aquele que trouxe da morte o nosso Senhor Jesus. E chama de grande pastor das ovelhas, com carinho especial, porque o pastor que morreu por seu rebanho. Jesus derramou o seu sangue por cada uma das ovelhinhas dele. Em algum momento, as ovelhas ouvirão a voz do pastor. E assim como Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele também vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo. Essa é a beleza dessa oração. Ele trouxe de volta dentre os mortos a Jesus Cristo. Ele vai te trazer também de volta, como fez com Jesus Cristo. Você que morre em Jesus,
Você que morre em Cristo, Ele vai te trazer dentre os mortos para a vida eterna. Essa é a função, o pastor, o grande pastor das ovelhas. Que carinho tem essa palavra, o grande pastor. E depois então ele continua, a consequência disso é que os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele. Então, quando nós recebemos membros novos na nossa igreja, o que Deus está fazendo? Deus está aperfeiçoando o corpo de Cristo através dos membros, que vão trazer dons para a edificação do corpo e aperfeiçoar então o corpo de Cristo através do dom que Ele trouxe e que opera em nós o que lhe é agradável, fazer a vontade de Deus através dos dons aplicados na igreja, no corpo de Cristo. Isso é agradável a Deus. Ele diz, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, uma oração linda que deve ficar no coração e na mente das pessoas que são entronizadas como membros numa igreja. Eu queria que os irmãos sentissem a alegria da igreja ao recebê-los, através dessa oração. Eu coloquei essa oração no livro de membros, para que os irmãos, um dia, se quiserem ler, teriam esse texto aqui. Eu queria depois que os irmãos pudessem preencher a ficha, irmão Márcio, irmã Silvânia, mas eu queria que também agora os irmãos se levantassem, viessem aqui à frente. Quero pedir a eles que venham. A Vitória vai nos... Por favor, Márcio, Silvânia. Será que a missionária pode vir? Missionária, pode chamar? Tá. Presbítero Manuel, pode vir aqui depois. Irmã Miriam, pode vir aqui, irmã. A irmã é boa nesse momento, tem experiência. Irmã Margarete pode vir também. Então, a oração, enquanto elas vêm, eu vou fazer a leitura dessa oração. Diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Os irmãos depois preenchem, podem assinar aqui. Essa oração está então em Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. A igreja, ela é ao mesmo tempo um corpo, mas também é um exército. Ela simboliza um corpo, que é o do Senhor, cuja corpo é a cabeça de Jesus Cristo, mas nós também somos um exército. Por quê? Nós invadimos o reino de Satanás. Nós invadimos o mundo que é do príncipe deste mundo. E nós então temos uma guerra.
a lutar. E essa guerra depende de homens e mulheres comprometidos. Nós temos que estar armados, como Paulo diz, né, com capacete, com escudo, com a espada, com as botas, para que a gente possa lutar contra essas forças espirituais do mal que invadem a igreja e que querem destruir a obra do Senhor. Embora eles estejam já vencidos, nós temos essa função de exército, corpo e ao mesmo tempo um exército a serviço do Senhor. Que o Deus Pai, que o Deus Filho, que o Deus Espírito Santo possa abençoar a vida de vocês com essa pequena comunidade e ao mesmo tempo que possa abençoar a vida dessa pequena comunidade com a presença de vocês. Deus abençoe muito ricamente, viu? Então aqui um momento de boas-vindas, né? Nós queremos que vocês se sintam já, né, parte da família do Senhor, dessa família, família batista, né, breve virá, que crê na pregação do Evangelho, que crê que o arrependimento sincero e a confissão de pecados são necessárias à natureza humana pecadora, que crê no batismo como uma ordenança do Senhor, que crê na ordenança da ceia do Senhor até que Ele volte em memória dEle, que crê no trabalho, na manutenção dessa obra, através dos nossos dons, através da nossa dedicação, que crê no poder da oração feita diante de Deus, conforme cada um deseja, conforme cada um consegue, conforme a força que cada um tem. Eu queria que os irmãos se sentissem bem-vindos e queria apertar a mão do irmão Márcio, um abraço. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmã Silvânia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E agora, eu queria entregar o livro para nossa querida Dona Miriam. Ela tem aqui a função de agora orientar os dois membros novos no preenchimento desse livro, da qual eles fazem parte. Vocês podem só assinar, depois a gente pode fazer o preenchimento, né? Você acabou? Pronto. É individual. Coincidentemente, dia 22, né? O 22º membro. Né? 22, dia 22 de janeiro de 2021, né? Ficha número 22. Nós fazemos individual, embora seja casal, são duas. Ai, que lindo. Assinando. Falta o seu abraço, meu amor. Tá. Já abraçaram tudo? Tá bom. Pronto. Agora vai meu abraço, então. Cenário agora. Primeiro para você. Cena.
torcendo também para o Márcio. É uma coisinha assim mais masculina, viu, Márcio? Deseja eles bem-vindos. Quer falar algumas palavras para eles, do coração? E até uma chora. Deus sabe por que vocês estão aqui conosco, com certeza. Porque por tantos problemas que a gente passou, que a gente achou que vocês fossem desistir de nós. E Deus os trouxe para ficar. E para ser amigo de verdade, amigo da família, para ele virar. E sejam certos que o que vocês precisarem de nós e que estiver ao nosso alcance, vocês nos procurem, porque a gente está aberto a tudo que possa ajudá-los, tanto na parte emocional do casal, como na parte familiar, com os pais, com os irmãos, com tudo, enfim, com o trabalho. Eu quero que vocês sintam que vocês encheram o nosso coração de alegria. E nós agradecemos todos os dias a Deus por estarem junto de nós, tá? Que Deus os abençoe ricamente. Viu? Amém. Então, aqui mesmo, nesse lugar, agora nós podemos completar a bênção, né? E vamos dar por encerrado o nosso culto de adoração a Deus. Com essa cerimônia de recepção dos novos membros, Márcio e Silvânia, agora a irmã Margarete, o irmão Rony, o professor, virão aqui para nos abrilhantar esse final. Vamos nos colocar em pé. Você que está em sua casa, coloque-se em pé para receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que nós não merecemos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que por amor de nós nos deu o seu Filho unigênito, e que a comunhão, as consolações, a habitação do Santo Espírito em cada um de nós possa estar também habitando em você, onde você estiver, entregando o seu coração a Jesus, comungando com Ele, por meio da habitação do Espírito, nascendo de novo. Sejam com todos vocês, com todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, com todos os eleitos, os escolhidos, os santos separados, em nome e por amor de Jesus.